Isaías capítulo 14, a única vez que o nome Lúcifer aparece na Bíblia no Velho Testamento. Não estamos falando de Novo Testamento. Novo Testamento, uma série de alterações. Os rabinos, um dos motivos dos rabinos não aceitarem Jesus como Messias é por conta disso. Os rabinos não aceitam Jesus como Messias, você sabe disso, né? Claro. E não é porque eles têm rincha de Jesus, só que eles acreditam que Jesus era um judeu iniciado, um professor, um mestre de Cabalá, de Gnoses, né? Teve uma iniciação legal, um cara inteligente. Mas não é Messias. Tá? Não é Messias. Até porque isso é contra a espiritualidade. Você acreditar que você pode ser salvo por alguém externo a você. O único caminho da salvação, e salvação coloque várias aspas aí, não é salvação no sentido de que você nasceu em pecado, tá fadado ao fracasso, sem a figura de alguém. Não. Salvação é no sentido de você atingir o seu ataráxia dos gregos, o equilíbrio interno espiritual. Tá? Simbolizado pela estrela de 6 pontas, o equilíbrio. Bom, enfim. Voltando então. A primeira vez que o nome Lúcifer aparece é no livro de Isaías. Então não é no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. O Novo Testamento já é uma péssima tradução também. Ele aparece no livro de Isaías, no capítulo 14. Vamos contextualizar para o pessoal entender de onde sai esse nome Lúcifer na Bíblia. Na Bíblia. Depois eu vou falar de Lúcifer, paganismo greco-romano. Na Bíblia, ele aparece no livro de Isaías. Para a gente poder entender como o nome aqui é colocado. Isaías, profeta profético, por isso um profeta, estava fazendo uma profecia sobre a queda do mesmo rei que levou os judeus em cativeiro na Babilônia. Certo? Então lembra que eu falei que por volta do século VI, antes da Era Comum, 586 antes da Era Comum, os judeus são levados para a Babilônia. Eles ficam lá 40, 70 anos. E aí o profeta Isaías está dizendo da queda do rei da Babilônia. Capítulo 14 do livro de Isaías. Quem quiser pode abrir aí. Bom, o que acontece é o seguinte. Vamos entender primeiro o que é a estrela da manhã. Tá? Vênus é chamado de estrela da manhã pelos caldeus, pelos babilônicos, pelos hebreus, várias civilizações antigas, pelos romanos, pelos etruscos, pelos gregos, pelos indianos, estrela da manhã, em todas as civilizações. Por quê? Graças ao ciclo de Vênus no céu, ele aparece de manhã, antes do Sol surgir, e depois, quando o Sol se põe, ele se põe junto. Então, olha que interessante. Pensa como uma pessoa que observava o céu, ou um astrólogo de 2.500, 3.000 anos atrás. Ele olhava o céu, e aí ele via que o planeta mais resplandecente, mais brilhoso, aparecia todo dia antes de vir amanhã. Então aparecia Vênus no topo do céu, olha como ele é brilhoso, logo depois vinha o Sol, por isso portador da luz. Vênus anunciava a chegada do Sol, do dia, que era muito importante para essa civilização. Se você pensar 3.000 anos atrás, sem tecnologia, sem informação, sem a ciência que nós temos hoje, o dia era uma incógnita. Eles viam o Sol morrer no horizonte e não sabia se o Sol ia aparecer no dia seguinte. E por isso que eles faziam-se rituais ao Deus Sol, inclusive sacrifícios. Por quê? Para garantir que o Sol voltasse a aparecer. Porque o Sol também morria. Então eu também tenho que sacrificar algo para o Sol aparecer. Era o pensamento daquela época. Então Vênus aparecia na abóbada celeste ali, e aí depois chegava o Sol, portador da luz. Traz beleza, traz o Sol, traz abundância, traz tudo. E aí depois eles reparavam que esse planetinha, logo depois que o Sol se punha, ele também se punha junto. Mas não é que ele se punha, é porque o índice de refração muda conforme a posição do Sol e não se via mais Vênus no céu. Só via-se as outras estrelas. Todas as estrelas para esse povo antigo eram deuses. Se Vênus não está entre elas, Vênus não foi digna de estar entre os deuses, ela foi expulsa do céu. Se você pegar para qualquer astrônomo, se chamar um astrônomo aqui, fala sobre o ciclo de Vênus, é possível ver ele de madrugada? 2, 3 horas da manhã? Ele vai falar não. Porque não tem, devido ao ciclo de Vênus no céu, você não consegue observar. Vênus é formado por uma atmosfera de nuvens, então ele não tem índice de refração suficiente, e de acordo com a posição do Sol, você nem vê Vênus. Não é todos os dias que você vê. Vênus à madrugada, noite. Zona não. É? Pode procurar. Tá. E aí os babilônios falavam, ela foi expulsa do céu. Foi expulso do céu, a estrela de Vênus, a estrela da manhã. Orgulhosa, ela é orgulhosa, por isso que ela não está entre os deuses. Ela é cheia de si, ela é a mais bela de todas, mas não está entre os deuses.
E depois associam, inclusive, a Vênus a algumas deusas da época que descem ao submundo, a figura de Inanna, Ishtar, enfim. Por isso que ela representa até hoje o feminino. Entendi. Você tem Netzach, a Kabbalah, você estudou a Kabbalah, tem o hieróglifo de Vênus ali. Hierógrafo não, né? O símbolo alquímico de Vênus, cabalístico de Vênus. Bom, enfim. Então, voltando aqui. Então, estrela da manhã para os antigos é Vênus. Então, nós temos uma informação de que Vênus era um planeta que não ficava entre os outros planetas no céu, ele sumia, era expulsa do céu, ela caía, acreditava, tinha essa noção. No livro de Isaías, capítulo 14, o profeta está dizendo do rei Nabucodonosor. E aí a gente tem aqui, ó. Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora, como foi derrubado por terra o que estava sobre as nações. E tu que dizias em teu coração, ascenderei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, sentar-me-ei soberano sobre o outreiro da assembleia, do lado mais extremo do norte, subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. E aí diz que não ficou e que foi derrubado, né? Porque o rei Nabucodonosor era muito orgulhoso, ele conquistou os judeus e se achava realmente super poderoso. Então aqui ele está fazendo um paralelo, um joguete de palavras entre o rei da Babilônia e o planeta Vênus, que também, segundo a mitologia deles, despencou do céu. Não foi digna de estar no céu por conta da arrogância, do orgulho. Então não tem Lúcifer. Aqui, na verdade, é um epíteto, é um adjetivo. É como se fosse uma brincadeira, é como se eu estivesse te comparando a, sei lá, algum elemento simbólico para poder passar uma mensagem. Entendi. Então ele fala aqui, ó. Como despencaste dos céus, ó estrela da manhã, filho da aurora. Ele está falando do profeta. O capítulo inteiro do livro de Isaías, capítulo 14, ele fala do rei Nabucodonosor. O capítulo inteiro. Por que ele iria separar um trecho para falar de um suposto anjo caído? Isso não existe. E os católicos sabem disso. Os padres sabem disso. Eles falam, tanto que o próprio começo da Igreja Católica, você tem o bispo Lúcifer. Tem um bispo da Igreja Católica chamado Nossa! Lúcifer.